Se eu tiver um servidor grande, será que os meus sites vão ser mais rápidos? É essa pergunta que a gente vai responder através desse vídeo, fazendo testes práticos. Aqui quem fala é o Gabriel, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Gerenciando Web. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no nosso canal e dá um joinha no vídeo para ser notificado dos nossos novos vídeos. Então bora para a tela para os nossos testes. O site que a gente vai utilizar nos testes é esse daqui, tá? É um site que tem uma página de vendas completa, que carrega vários JavaScripts, vários CSS, imagens e uma série de outras coisas, inclusive animações, tá? É uma página que tem o seu certo peso, não é uma página leve. É uma página que já requer algum trabalho de otimização, tá? Essa página, esse site está hospedado nesse servidor da Hetzner, que é um servidor 2/2, dois núcleos de CPU com 2 GB de memória RAM, tá bom? E a gente vai fazer o teste no loader.io, que é uma ferramenta que analisa a carga sobre o servidor, que manda a carga para o servidor e retorna para nós qual foi o tempo de resposta. Eu já quero antecipar para você que ferramentas de teste como o PageSpeed aqui, elas obviamente não vão detectar praticamente diferença nenhuma se você estiver hospedando o site num servidor pequeno ou se você estiver hospedando o site num servidor grande, tá? Além do tempo de respostas do servidor que ele pode trazer para você aqui, tá bom? Mas é assim, minimamente diferente. A gente aumentar o tamanho de servidor não vai fazer otimizar JavaScript, não vai fazer otimizar CSS e outros recursos nesse sentido aqui no nosso site, tá? Então, aumentar o servidor não vai otimizar JavaScript, não vai otimizar CSS. O que vai acontecer? Vai melhorar o tempo de resposta, tá? Vai melhorar o tempo de resposta do servidor. Isso vai fazer o site ficar mais rápido e vai aumentar o suporte de tráfego. Mas quanto? É isso que a gente vai descobrir então. Bom, nesse vídeo eu vou fazer dois testes diferentes. Primeiro a página sem cache nenhum e depois com o FastCGI, tá? Para a gente ter um comparativo quando o site está com alguma otimização e quando o site está sem nenhuma otimização. Então o primeiro teste vai ser simplesmente um teste com um servidor pequeno, tá bom? Onde eu vou usar sem cache e vou vir de manter clientes ativos, vai de 1 a 100, eu acho que já vai ser demais por um tempo de 1 minuto, que é o limite da minha conta. Vai ser get em HTTPS na home. Vou dar um run test e vou monitorar com o HTOP para ver o consumo de recursos. É bem possível que o server caia com esse tráfego aqui. A gente vai analisar o tempo de resposta e depois a gente vai analisar o tempo de resposta nessa configuração com o servidor maior. Olha, já está em 100% de uso de CPU aqui com 20 pessoas online, até menos que isso ele já estava com 100% de uso de CPU. Talvez não finalize esse tempo, tá? Talvez não finalize esse teste, porque eu acredito que ele vai cair. Então, o que nós temos aqui? Nós temos já um tempo de resposta de 15 segundos, quer dizer, de 10 segundos aqui. Um tempo de resposta de 10 segundos e caiu, pelo que indica, caiu o server com mais ou menos 50 clientes ativos. Então, provavelmente, o servidor caiu. Vou abrir o site aqui de uma nova guia, tá? Eu vou abrir aqui o aulacachegerenciandoweb.com.br, ó, temos erros de conexão com banco de dados, tá bom? Eu só vou abrir ele numa anônima aqui, que é melhor para a gente recarregar cache quando tiver cache, tá bom? Caiu base de dados, não deu conta desse tráfego, caiu com 50 pessoas online, tá bom? Depois a gente vai ver isso também. Vou reiniciar os serviços aqui do servidor para que a gente possa retornar com o site funcional, tá bom? Então, nós temos agora o site funcional de novo. Reiniciou o banco de dados e ele voltou a responder. Beleza, próximo teste vai ser com cache. Eu poderia fazer de novo comparativos com vários caches aqui, como eu fiz em vídeos anteriores. Então, esse vídeo aqui é uma continuação de vídeos anteriores. Mas não tem porquê. Eu ia fazer você perder muito tempo olhando testes que, nesse caso aqui, nessa situação, não apresentariam um resultado muito diferente, tá? Então, a gente só vai ativar o cache que se saiu melhor nos testes anteriores, que é o FastCGI. Então, vou dar um WO site update aula cache hífen wp fc, que é o FastCGI cache. Opa, eu só digitei um espaço aqui desnecessário. Então aqui é um cache bom, tá? Esse é um cache muito bom. Então só
abrindo uma nova guia aqui, recarregar a página para que ele recarregue o cache também, ok? Cache recarregado. Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou criar aqui um novo teste e eu vou fazer um teste de novo com o FC FastCG Cache, e nesse teste eu vou a 100 pessoas ativas, tá? Então de 1 a 100 por 1 minuto em HTTPS a 100, né? É um teste, ok? Nós estamos aí com 50% de uso de CPU com 15 pessoas ativas. Não deve passar muito disso. Quando você tem um cache bem configurado, ele não tem mais um grande trabalho. Quando tem 1 ou quando tem 10 ou quando tem 50 pessoas ativas, não muda muito, tá? Aí a gente vai ter esses resultados aqui e vai analisar o tempo de resposta do servidor, ok? Então nós temos aqui agora nesse teste um tempo de resposta de 30 microsegundos para 60 pessoas ativas. Conforme está aumentando o tráfego, também aumenta um pouquinho a carga do servidor, são mais pessoas para atender solicitações e consequentemente vai aumentar o tempo de resposta, né? Um comparativo tosco, mas que é possível que eu te explique de uma maneira simples. Entenda de uma forma como se o nosso servidor fosse um roteador Wi-Fi. Quando tem uma pessoa ativa no servidor, conectando nesse Wi-Fi, o roteador precisa se comunicar só com aquela, né? Então vai ser rápida a resposta. Quando tem 100 pessoas ligadas nesse Wi-Fi, o roteador tem que se comunicar com todos e vai ter uma resposta mais lenta para todo mundo. É isso que é um servidor. Ele basicamente atende solicitações de pessoas que vão para o site. As pessoas que estão acessando o site vai ter que atender. Quando tem mais gente, aumenta o tempo de resposta. Por isso, eu digo para você que é completamente errado você se basear completamente em desempenho de páginas utilizando ferramentas como, por exemplo, o PageSpeed. Ele vai analisar se os scripts estão otimizados. Ele não vai analisar em situações de tráfego, por exemplo, se o servidor realmente está respondendo bem, né? Então, o que a gente teve aqui, com 100 pessoas, um tempo de resposta de 65 milissegundos. Isso dá 1/20 de segundo, mais ou menos, tá? Um pouquinho mais de 1/20 de segundo, é muito rápido. Bom, feito esse teste, eu vou vir aqui nos testes e vou fazer mais um. Agora a gente vai pegar e vai de 1 a 10 mil pessoas. Eu quero ver depois como um servidor maior vai se comportar para atender solicitações de muita gente, tá? Então aqui eu vou colocar o teste como FC 10.000 pessoas ativas, manter clientes, de 1 a 10.000 por 1 minuto HTTPS run test. Vamos ver o consumo de recursos. Então agora acredito que com 10.000 pessoas, pelos outros testes que a gente já fez, o servidor não vai nem chegar a cair, mas vai bater 100% de uso de recursos com mais ou menos 5.000 pessoas ativas no site, tá? Nós temos aqui 40% de uso de recurso com 2.000 pessoas e o tempo de resposta está em 6 segundos, né? Em 5 segundos, 8 segundos agora. Vamos ver. Estamos com quase 4.000 pessoas ativas no site, agora estamos com 4.000 e o tempo de resposta em 12 segundos, mais ou menos. 100% de uso de CPU, né? Bateu 100% agora, com quantos? Com 6.000, 7.000 pessoas agora, estamos com praticamente 20 segundos de tempo de resposta, uns 18 segundos, deixa eu ver aqui, 18. É um limite bastante grande. Então deixa eu só finalizar esse teste, daí a gente vai fazer um overscaling no servidor, vai aumentar o tamanho dele e vai voltar a fazer os testes depois de novo. Eu acho que eu tenho que desligar o servidor para fazer um overscaling aqui na Hetzner, mas aqui a gente já tem esses resultados para fazer um comparativo logo. Agora eu vou pegar aqui no servidor, né? Vou fazer um overscaling. Eu vou para um dedicado para pegar um servidor grande para a gente realmente poder observar essa diferença. E eu vou para esse server aqui de um legalzinho, 4 núcleos, 16 GB de RAM, ou 832. Vamos pegar um bem grandão, né? Eu tenho que desligar, então eu tenho que vir aqui no Power Off, desligar o servidor para poder fazer o rescaling dele para um server maior, tá? Isso é só possível com um server grande. Então aqui em rescaling, né, rescala, eu tenho a opção de CPU e RAM. Aí, nesse caso, se eu marcar CPU e RAM, eu posso aumentá-lo agora e diminuir depois. Se eu pegar, desmarcar isso daqui, ele aumenta o armazenamento. A diferença é que depois eu não posso voltá-lo. Se eu aumentar para um servidor grande, ele aumenta o armazenamento e com isso eu não posso voltá-lo depois, tá?
Então eu vou pegar aqui de novo, dedicado, e vou pegar esse servidor dedicado, grandão aqui, 76, né? Dólares, 76 euros por mês, nesse caso, seriam 8,32, tá? 8 núcleos dedicados, 32 GB de RAM. AMD, tá? Esse aqui é um servidor AMD. É o que nós temos disponível nesse momento nesse data center. Vamos fazer o rescaling dele aqui. E depois eu vou fazer login de novo no SSH do servidor e a gente vai repetir os testes para ver se tem uma grande diferença, tanto em um site sem cache, um site com cache, um site em uma situação com bastante tráfego e em uma situação com muito tráfego. Apenas falando dos testes aqui. Nesses testes, eu não tinha por que fazer um teste sem cache com um tráfego maior que 100 pessoas, porque ele sequer aguentou 100 pessoas. Já com cache no site, a gente chegou a 10 mil pessoas sem cair, mas com 5 mil pessoas ele já atingiu o limite de uso de recursos do servidor. Então aqui seria aceitável perto de umas 2 mil pessoas em picos, tá? Nessa configuração atual. Vamos ver quanto vai com esse servidor grande agora aqui, que eu acredito que já fez o resizing, então eu posso vir aqui em Power e ele já ligou sozinho de novo. Eu só vou acessar aqui o SQL, que eu não salvei a senha desse servidor. Como é um servidor de exemplo, eu não salvei senhas, nada dele. Então vou fazer o login no SSH de novo aqui dele, que com certeza desconectou, afinal a gente desligou o servidor. Então aqui eu vou dar um Open, vou usar o meu usuário aqui, Out, vou copiar essa senha e vou fazer o login de novo nele aqui. Aqui nesse servidor de exemplo eu estou usando sempre login e senha. Então aqui eu vou dar um clear, clear para limpar a tela, vou dar um htop aqui para a gente ver os núcleos ativos. E olha que legal, agora a gente tem do 0 ao 7 de núcleos e a gente tem 30 GB de memória RAM disponíveis. Agora a coisa tá diferente aqui, né? Nossa senhora, é um baita de um servidor. Sendo franco para você, é muito raro uma situação que a gente precisa de um servidor assim. É realmente raro. Um servidor bem configurado, mesmo um servidor pequeno, faz muita coisa. Mas vai ser interessante a gente ver esses testes. Então, em primeiro lugar, eu vou fazer um teste sem cache com WO site update, o meu domínio, ifin wp. Com esse comando aqui eu estou desativando todos os caches que tem no servidor. E ainda, para garantir que não tem cache, eu vou dar um wo clean ifin all aqui, limpando caches, e htop para abrir o monitor. Legalzinho, né? Aqui nos meus testes eu vou refazer esse teste aqui. Vou abrir o editor dele só para a gente olhar. Você vê que é de 1 a 100 clientes e antes ele caiu com... Deixa eu só olhar aqui. Vamos só olhar os resultados dele, mas com algo em torno de 3 mil pessoas, quer dizer, com algo em torno de 50, 60 pessoas, ele caiu antes, né? Com esse cara aqui. Dá para olhar os gráficos dele aqui e tudo mais, mas não, eu sei que ele caiu com algo em torno de 50, 60 pessoas e teve um tempo de resposta de uns 10 segundos. Qualquer coisa, volta o vídeo aí e dá uma olhada. Então, vamos ver agora tanto o tempo de resposta e o suporte que esse servidor novo vai disponibilizar para nós. Então, vamos ver se ele é mais rápido para um site sem cache, com pouco tráfego. Na verdade não, pouquíssimas pessoas chegam nesse tráfego de 100 pessoas online em simultâneo. Mas, vamos testar aqui. Vamos deixar rodar o teste e vamos ver como o servidor vai se comportar. Olha só, praticamente todos os núcleos aqui em 100%, tá? E nós estamos com 15 pessoas online, mas o tempo de resposta aqui está com 2 segundos. 3 segundos, foi a 5, 6 segundos, tá? E ele vai realmente usar 100% do CPU, é normal, tá? Não vou dizer que é normal, mas dependendo um pouco da configuração, isso vai acontecer sim. Mas agora eu espero que ele não caia, tá? Eu espero que ele não caia e que ele entregue um tempo de resposta mais baixo. Então agora a gente está com 5 segundos de tempo de resposta, 6 segundos, e estamos com 60 pessoas online, né? 80 pessoas online. Estamos agora com praticamente 100 pessoas online e o site respondendo em 8 segundos, tá? 8.000 milissegundos são 8 segundos, tá? Então temos aí um teste finalizado. Você viu que, surpreendentemente, foi a 100% de uso de CPU, com tempo de resposta de 8 segundos, mas ele não caiu com 50 pessoas como aconteceu antes.
tá bom? Então a gente conseguiu melhorar um pouco o tempo de resposta aqui nesse cenário e a gente conseguiu manter mais pessoas online com um servidor mais caro. Pronto, agora eu vou vir aqui no meu server, tá? E vou mudar a configuração do site, tá? Eu vou pegar aqui no server, vou dar um WO site update, o meu domínio. Agora eu vou pro ifin wp-fc, tá bom? Que é o FastCG Cache, é um cache, tá bom? Então agora a gente já tem o site um pouco mais otimizado com um cache, tá bom? Vamos lá. Dei um zoom aqui sem querer. Beleza, agora htop e vamos executar entre os testes o outro teste. Testes. E vamos executar esse daqui, que é o FastCG. Esse daqui eu me lembro que ele respondeu em 60 a 70 milissegundos para um tráfego de 100 pessoas ativas. Vamos ver o que vai acontecer agora. Estamos com 15 pessoas e 10 milissegundos de tempo de resposta. Uso de CPU abaixo de 10%, agora 20%, tá? Todos os núcleos tendo algum consumo de CPU aí, algo entre 7 e 20% nos núcleos. Então, 40 pessoas, estamos com 25 milissegundos de tempo de resposta do servidor, tá bom? Vamos aguardar um pouquinho e depois a gente conclui o nosso parecer sobre esse teste. Ó, 20% de uso de recursos, antes chegou em torno de 50%, agora ficou pela metade, 10, 15, 20. E a gente teve mais ou menos o mesmo tempo de resposta, entre 60 e 70 milissegundos, para um tráfego de 100 pessoas ativas. Legal, né? É isso. Esse aqui é o parecer desse teste. Então, para pouco tráfego, não teve diferença, entendeu? Bem configurado. Agora a gente vai para os nossos testes e vai executar de novo esse daqui. Lembrando que esse daqui, o tempo de resposta final para 10 mil pessoas online foi em torno de 18 segundos e chegou em 100% de uso de CPU com mais ou menos 5 mil pessoas ativas. Vamos executar de novo o teste e vamos ver agora o tempo de resposta que nós vamos ter aqui nesse teste, tá? Então você consegue acompanhar aí como é que está o nível de uso de recursos e vamos ver o resultado final, né? Esse daqui é o tempo médio, tá? É o tempo médio. E eu quero ver o final com bastante tráfego. A gente vê que ele está respondendo em 2 segundos para um tráfego de 3 mil pessoas ativas. 4 mil pessoas está respondendo em 6 segundos. Com 4 mil pessoas está com 15, 20% de uso de recursos. A gente tem agora quase 6 mil pessoas com 8 segundos de tempo de resposta. E quase nada de uso de CPU, tá bom? A gente tem, nesse momento, 8 mil pessoas ativas com 10 segundos de resposta, tá? E a gente tem quase nada de uso de CPU, entre 15 e 20%, tá? E agora a gente está chegando a 10 mil pessoas, ativas no site com tempo de resposta de 12 segundos, 12,5. Assim, para mim é muito óbvio o que aconteceu aqui, já era esperado, é o que eu já esperava, mas eu vou te explicar algumas coisas. A gente, aqui no Gerenciando Web, sempre quando contrata um servidor novo, a nossa recomendação é comece pelo mais pequeno e aumente se necessário. Por quê? Porque um servidor bem configurado, com uma boa configuração, mesmo um servidor pequeno, atende muito bem as solicitações, faz um trabalho incrível. Você só deve aumentar o tamanho de um servidor quando você tem tráfego e o seu servidor pequeno não consegue atender, tá bom? Fica muito claro isso através desse teste. Você pode monitorar aqui nos gráficos, tá? O uso de recursos que está tendo no servidor. Você pode usar o htop aqui para monitorar o seu servidor, o que está acontecendo. E mais uma situação em que é interessante que você tenha um servidor maior. Você viu que a gente executou primeiro um teste aqui sem cache. Por quê? Porque aí nós temos trabalho de PHP, nós temos trabalho de
de banco de dados, a gente tem uma série de coisas que trabalham e que usam recursos do servidor, tá? E também tem aplicações que realmente precisam de mais recursos. Por exemplo, o Malda, que vai ter tarefas PHP rodando, vai ter consultas, vai ter gravação de banco de dados o tempo inteiro, ele vai mais recursos do servidor, ele precisa de mais. Mas em caso de sites, quando você tem um cache bem configurado, um servidor pequeno, ele não tem aquela escala muito grande de recursos, de utilização de recursos. Um exemplo do que eu quero te dizer aqui. Quando um site está bem configurado com cache, quando o negócio é apenas suporte a tráfego, talvez você tenha 50 pessoas ativas no site e está olhando lá no gráfico que está com 50% de uso de CPU. Aí você acha, já está perto do limite. Talvez não, né? Talvez você chegue a 400, 500 pessoas, 600, até 1000, até 1500, até 2000, sem sequer mexer no seu uso de recursos, tá? Um servidor, quando bem configurado, um servidor pequeno atende muito bem. Mas você deve aumentar a demanda do servidor, você deve aumentar o tamanho do servidor e, obviamente, com isso vai aumentar os seus custos. Quando você chega num limite de tráfego e não tem como atender esse tráfego. Aí você também tem que levar em consideração que o WP Admin do site também faz algumas coisas, como por exemplo geração de sitemap, faz outros trabalhos ali dentro, talvez executa um cron para alguma coisa, coisas nesse sentido que também vão usar um certo nível de uso de recursos. E esses recursos, eles realmente demandam de picos de uso de CPU. Por exemplo, o Page Builder aqui do OptimizePress que eu tenho ativo aqui, quando você abre o construtor aqui, né, provavelmente vai dar um pequeno picozinho de uso de recursos aqui, ó, tá vendo? Um servidor pequeno, às vezes já bate 100% o simples fato de você abrir um editor, né? Aí você vem aqui e vamos lá, você apaga ou modifica qualquer coisa. O momento que essa alteração vai ser escrita no banco de dados, que eu vou clicar no save aqui, ele vai salvar, também é um momento que vai gerar um pico de uso de recursos, né? Então é normal. Esse tipo de coisinha que trabalha fora do cache faz um uso de recursos. Então, assim, você tem que ter um servidor que atenda esse tipo de solicitação. O tráfego mesmo, para um site bem configurado, não é um grande problema. Eu sempre falo isso. A questão é que a gente recebe, às vezes, muitos pedidos de suporte. Meu servidor era um servidor pequeno e caiu, né? Aí eu aumentei o tamanho do servidor e continua caindo. O serviço da Hertz, da DigitalOcean, da Volt, da Linode, da Amazon, tem muitas pessoas que me falam isso, da Google, é uma porcaria, eu tô com um servidor grande lá e eu não consigo atender nem 20 pessoas online. Pessoal, eu insisto muito nisso, observem a configuração que vocês usam no servidor. Eu sempre bato na tecla, o WordUps é muito bom. Cara, é muito bom, muito bom. É um pouco mais difícil de trabalhar com o WordUps, mas ele tem essas configurações fáceis para ativar, por exemplo, o FastCGI e tudo mais, que dá suporte a alto tráfego, dá suporte a um site muito rápido. Aí tem pessoas que usam uma série de outras configurações que trazem um painel bonito, que trazem uma configuração bonitinha, uma forma fácil, bem mais fácil às vezes de gerenciar o servidor, mas não dão suporte a tráfego, são uma configuração ruim, né? Que com pouco tráfego já derruba, já aumenta o tempo de resposta. Então a configuração do servidor faz mais diferença, influencia muito mais do que o tamanho do servidor. Bom, eu espero ter explicado isso aqui. O servidor a gente escala conforme a gente precisa, mas somente depois de ter a certeza absoluta que está usando uma configuração otimizada, que está usando uma configuração leve, que otimizou o site, que você não pegou aqui dentro do seu site WordPress, instalou uma série de plugins e temas que ficam o tempo inteiro sugando o CPU porque faz algum trabalho desnecessário, ou que depois que carrega a página aqui fica com 80% da página fora do cache. Às vezes você ativa o FastCG, mas os plugins e coisas que você usa ali fica praticamente tudo fora do cache. É tão mal construído esse recurso que ele não entra no cache do servidor. Então você vai lá, faz um teste de tráfego ou algo assim. Aí mesmo com cache ativo você vai aí a 80, 90% de uso de CPU com pouquíssimas pessoas. Aí a mínima coisa que gargalo ali, que força, já cai. Às vezes é porque o seu site precisa de otimização e não do servidor. Então acho que eu consegui demonstrar isso aqui, tá bom? Servidor, a gente só aumenta
quando realmente tem a demanda desses recursos, quando você realmente tem tráfego que precise disso. Mas uma configuração bem feita ajuda muito mais, tá bom? Ai, eu sei que eu já falei bastante, mas eu quero finalizar dizendo que a gente ensina tudo isso no gerenciandoweb.com.br. A gente tem vários cursos aqui de configuração de servidor, curso de SSH, Cloudflare, domínios, enfim, tudo que você pode precisar para otimizar os seus projetos, os sites WordPress, construir suas páginas, trabalhar com e-mail marketing ou com uma comunidade como a nossa feita no Discourse. Enfim, a gente tem todos os treinamentos aqui do Gerenciando Web são destinados para te ajudar a melhorar a sua infraestrutura dos seus projetos digitais, tá bom? Trazendo para você soluções baratas e simples de utilizar. E as que não são tão simples de utilizar, a gente igual recomenda porque são muito eficientes. Então, assim, a gente foca aqui em trazer para você as melhores ferramentas e estratégias de marketing digital, sempre analisando o custo-benefício, tá bom? E hoje, nesse momento, a gente está com um plano mensal de R$ 57,00, sendo que o anual tem um bom desconto, tá? O anual é bem mais barato. Só que esses planos tendem a ter alguns reajustes daqui a algum tempo. Mas para quem tem conta ativa não tem reajuste, é sempre só para novos alunos. Então, quanto antes você puder se inscrever, melhor. É isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, dá um joinha no vídeo para nos ajudar a levar esse conteúdo a mais gente. E se você quer ser notificado sobre os nossos novos vídeos, se inscreve aí no canal do Gerenciando Web no YouTube. Um forte abraço, espero que esse conteúdo tenha agregado no seu conhecimento e até o próximo vídeo.